Quero compartilhar com vocês hoje algumas coisas que são relacionadas à coerência da nossa vida segundo a fé, segundo os olhos da nossa fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no seu primeiro capítulo, ele diz: "Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé." Quando nós vamos na história da igreja cristã, nós vamos perceber que Deus, em vários momentos da história, ele permite situações, circunstâncias, para tratar a igreja, para fazê-la voltar para a essência de quem Deus é, de quem a palavra de Deus é e de quem a igreja do Senhor Jesus é. A reforma protestante do século XVI resgatou vários princípios que haviam sido desgastados até então. Um deles foi o da importância da fé em Deus e, consequentemente, na sua verdade revelada na Bíblia. A verdadeira fé, ela promove uma comunhão e dependência plena do pecador para com Deus e a sua verdade. E isso é maravilhoso para nós. Deus, ao nos conceder fé àqueles que Ele trata os seus corações, Deus ensina-os a viver a partir dessa nova realidade. A partir de um olhar segundo o Espírito de Deus, que traz entendimento da palavra de Deus, que faz o homem contemplar a Jesus como Salvador e a palavra de Deus como aquela que nos santifica. Em alguns casos, Deus promove circunstâncias espaciais na nossa vida, para o crescimento da fé, como disse agora mesmo. Por exemplo, a experiência de Jó, relatada na Bíblia, é concluída com o seguinte testemunho de Jó. No último capítulo, capítulo 42, ele diz uma frase que muitos de nós sabemos de cor. Ele diz: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." O que Jó quis dizer com essas palavras? Elas não podem ser entendidas literalmente. Jó está usando uma figura de linguagem para expressar uma mudança ocorrida não em Deus, mas dele, em Jó e no seu coração. Ele estava com uma nuvem sobre os seus olhos e agora essa nuvem desapareceu e ele pode ver o Deus da sua fé de uma maneira jamais vista anteriormente. O olhar da fé também pode ser visto no Salmo de número 25, no verso 15, quando o salmista diz: "Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço." O salmista mostra-nos que sua fé está sendo exercitada e que Deus está com ele. De Moisés, o grande servo de Deus usado para tirar o povo do cativeiro do Egito, é dito que ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O autor de Hebreus diz isso no capítulo 11, verso 27. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, verso 18, diz que o apóstolo Paulo foi enviado aos gentios. Mas o texto diz claramente que ele foi enviado aos gentios para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz. Em outras palavras, para Paulo ser um instrumento de Deus para conduzir pessoas à conversão através da pregação da palavra que promove a fé, como nós vimos em Romanos capítulo 1. Paulo traz algumas palavras ásperas, duras aos Gálatas, e ele diz: "Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos
foi Jesus Cristo exposto como crucificado? O apóstolo Paulo falava a uma igreja, ao somatório de pessoas que haviam conhecido a Jesus e que estavam perdendo a noção de Deus, de sua fé, e com isso estava promovendo deformações a respeito de Deus e da sua verdade. Quem vos fascinou a vós outros? Essa é a palavra que Paulo traz a eles de advertência. Mas devemos nos lembrar que o Deus que abriu os nossos olhos para a fé salvadora deve ser honrado através da obediência à sua verdade revelada, a Bíblia, e que a não observância disso acarreta em problemas sérios para nós, individualmente e para a Igreja de Cristo Jesus. O maior desafio para nós que somos herdeiros da Reforma Protestante do século XVI é guardar firme as verdades de Deus em nossos corações. Isso para que possamos manter os nossos olhos firmemente no autor e consumador da nossa fé. Eu não sei responder por que ocorrem os eventos dos últimos dias, que trazem tantas dúvidas, tantas angústias, medo, coisas dessa natureza. Mas uma coisa eu sei: o Deus da Bíblia continua sendo o único e verdadeiro Deus, e a sua palavra a única verdade que nos salva, que nos leva aos céus e que nos habilita a viver o que temos que viver hoje e sempre. E eu espero que o Senhor nos ensine e nos fortaleça para isso durante esses dias. Oremos. Ó Deus, dê-nos da tua graça para que possamos manter os nossos olhos em Cristo e na sua palavra. Para que possamos sempre, ó Pai, aprender com a tua palavra sobre qual é a fé que o Senhor nos deu e como devemos nos sujeitar a esta fé e aos princípios dela revelados na sua palavra. Cuida de nós, ó Pai, sustenta os nossos pés firmes em Ti mesmo, em nome de Jesus. Amém.